Olá, paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos aqui para fazer a nossa leitura de hoje, mais um dia de leitura. Louvado seja Deus. Estamos aqui hoje para o nosso, deixa eu conferir aqui, 61º dia, é isso? Aqui, isso mesmo. Nosso dia 61 de leitura. Hoje a gente vai estar fazendo as leituras dos capítulos 9 e 10 de Números e Marcos e também a leitura do capítulo Salmo 33, ok? Então, eu já convido você aí para a gente poder fazer a nossa oração inicial em nome do Pai, e do Filho e do Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora possa nos guardar, nos proteger, nos abençoar e que essa palavra possa cair no nosso coração, trazer cura, trazer e trazer transformação, trazer virtude e santificação para a nossa alma. Amém. Amém. Então, pegue aí na sua Bíblia, ou então se você quiser acompanhar aqui na tela, ou se você quiser ouvir e depois quiser fazer a leitura, fique à vontade. Então vamos lá, vou pegar aqui, capítulo 9 de Números, versículo 1. Primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai. Disse-lhe: Celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado entre as duas tardes. Fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as duas tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado ordenado a Moisés. Ora, alguns homens não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando em um cadáver, apresentavam-se a Moisés e a Arão naquele dia. Disseram-lhe: Estamos impuros porque tocamos um cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: Diz aos israelitas o seguinte: Se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado um morto, ou se achar em viagem longe de vós, deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as duas tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela. No dia seguinte, não quebrarão nenhum de seus ossos e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas, se alguém estando puro não se encontrar em viagem e, todavia, não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para estrangeiro e para natural. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o sobre o tabernáculo, isso é, na tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e a noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantaram o acampamento, e à sua ordem o assentavam de novo, e ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mas, quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, chegada a manhã, se levantava
se levantava, eles partiam, e depois de um dia e uma noite, a nuvem se levantava, manchava o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor. Observavam o mandamento do Senhor. Este lhes tinha ordenado a Moisés. Capítulo 10. Números. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia, para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda da reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares de Israel. Quando tocardes com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. Quando tocardes com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados meio-dia. O sinal para a sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia, tocareis também, mas não com o toque de alarme. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. Uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra saídes à guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas. O Senhor vosso Deus se lembrará de vós e sereis livres dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocarei as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela segunda vez, conforme a ordem do Senhor, tida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas. E a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Aminadab. A tropa da tribo dos filhos de Issacar era comandada por Natanael, Suar. E a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gersom e de Merari partiram transportando. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas e seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel de Surissadai. E a tropa da tribo dos filhos de Gade era comandada por Eliasaf de Reuel. Os catitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados. E antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu seguida de suas tropas. E a tropa de Efraim era comandada por Elisama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Assur. E a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidã, de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formava a retaguarda de todos os acampamentos, partiu seguida de suas tropas. A de Dan era comandada por Aiezer, filho de Abissadai. A tropa da tribo dos filhos de Asser era comandada por Pegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aira, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas, quando levantaram o acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Reguel, a Adianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco, te haveremos de tratar bem, que o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe:
Não irei contigo, mas voltarei para minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: Rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde podemos acampar no deserto, nos servirás de guia. Se vieres conosco, pediremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor, caminharam 3 dias. Durante 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia para lhe escolher lugar de repouso. O nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos de vossa face, o que vos aborrece. Quando, porém, se detinham, dizia: Voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Então, essas aí são para nós as leituras dos capítulos 9 e 10 de Números. E agora nós partimos então para o Evangelho de São Marcos. Vamos pegar aqui. 9, versículo 1. E dizia-lhes: Em verdade vos digo, os que aqui se acham, alguns há que não experimentaram a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os a sós a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. As vestes tornaram-se resplandecentes, e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceu-lhes, apareceram-lhe Elias e Moisés. Falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem, os encobriu com sua sombra. Da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado. Viu. E, olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com ele. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus contassem a quem quer que fosse o que tinha visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Pois perguntaram: que dizem os fariseus e os escribas? Primeiro deve voltar Elias. Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Então está escrito acerca do Filho do Homem: deve padecer muito e ser desprezado. Mas digo-vos que também Elias já voltou, fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se os discípulos, viu ao redor deles grande multidão, os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudar. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra. Ele espuma, range os dentes e fica enfurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, fortemente, caiu por terra, revolvia-se, espumando. Jesus respondeu ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o que tem lançado e o tem lançado muitas vezes no fogo e a água para. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente
exclamou o pai do menino. Creio, vem em socorro da minha falta. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino, não tornes a entrar nele. Dando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: Morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, seus discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: Essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Tendo partido dali, atravessaram Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos: O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: De que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se. E pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Tomando um menino, colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes: Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. Todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome. Lhe o proibimos. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra mim é a nosso favor. Quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos, em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, menor, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançasse ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado que, tendo 2 mãos, ires para a hiena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre, não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna que, tendo 2 pés, serem lançados à hiena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, e tendo 2 olhos, seres lançados à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se torna insípido, o que lhe restituirá o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Capítulo 10 do Evangelho de São. Saindo dali, versículo 1. Ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho. De novo, ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes: Nos ordenou Moisés. Responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Ó Jesus, foi devido à dureza de vossos corações que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Sim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe, então, crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, ele não entrará. Em seguida, ele as abraçou, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Tendo ele saído, tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: mates, não comete adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra o pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Ele entristeceu-se com essas palavras. Foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Os que põem a sua confiança nas riquezas. Mais fácil passar o camelo pelo fogo que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Pode então salvar-se? Olhando Jesus para ele, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou filhos ou terras por causa do evangelho, e não receba, já neste século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, perseguições, no século vindouro e eterno. Muitos dos primeiros serão os últimos serão os primeiros. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia diante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. E tomando novamente a si 12, começou a predizer-lhes as coisas que lhe havia de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas. Irão condená-lo à morte e será entregue aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, irão açoitá-lo e hão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filho de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedirmos. O que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória à tua direita e outra à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu. Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Quanto a sentardes à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós será vosso servo. Todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou: Queres que te faça? Rabone, o cego, veja. Jesus disse-lhe: Vá, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então, nós temos aí, meus queridos e minhas queridas, as leituras do Evangelho de São Marcos, capítulo 9 e 10, e também as leituras aí de Números, capítulo 9 e 10. E agora a gente pega aqui o salmo de hoje, que é o Salmo 33. Pega aí na sua Bíblia, Salmo 33. É um salmo de Davi, né? Versículo 2. Bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor. Ouça-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para ele a fim de vos alegrar-vos, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu. De todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa ao seu redor os que temem e o salvam. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Poderoso, poderosos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor nada lhes falta. Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda a tua língua do mal, teus lábios das palavras enganosas. Parte-te do mal e faz o bem. Busca a paz e vai ao teu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm espírito abatido. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Ele protege cada um de teus ossos. Nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos. Não será punido a quem ele se acolhe. Então, esse é para nós o salmo de hoje, Salmo 33, que tem um versículo aqui que nós conhecemos, né? Fala que nenhum dos seus ossos será quebrado. Já é aí uma profecia para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Também nós temos aqui esses versículos, né, que são muito conhecidos desse Salmo de Davi. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. O Senhor é bom, ele é bom. Então, nós possamos nos refugiar nele, encontrar refúgio nele, encontrar perdão, misericórdia nele, né? E não nas coisas que passam, não nas coisas
do mundo, não dessas coisas humanas, porque todas elas passam. E nós somos tentados, principalmente nos tempos atuais, a, a buscar essas coisas do mundo, né? Buscar refúgio do mundo, a buscar segurança nas coisas materiais. E a nossa segurança, é óbvio, nós devemos sim ser prudentes, né? A palavra do Senhor vai dizer: sejais prudentes como as serpentes, mas puros, né? Também de coração. Por quê? Porque nós precisamos confiar no Senhor. É dele que vem a providência, é dele que vem o socorro, é dele que vem a misericórdia, é dele que vem a nossa guarda, a nossa proteção. E quando nós começamos a desviar os olhos do Senhor e começamos a, a buscar e a colocar nossa confiança nas coisas do mundo, as coisas se desorganizam. Quando nós pegamos o Senhor e voltamos ele para o seu lugar, para o lugar do centro, as coisas se reorganizam, né? Então, quando a gente vai aqui para números, né? Pegamos aqui números, capítulo 9, a gente vê aqui a história das trombetas, né? O Senhor vai ordenar que Moisés faça para ele trombetas, para que ele possa convidar, para que ele possa chamar o povo. E aqui a gente vê que existe toda uma ordem. O Senhor, ele estabelece uma ordem, uma organização para as coisas. Tudo tem um porquê e um para quê. Nada em Deus tem sobra, tem ponta solta. Tudo em Deus tem um propósito, tudo em Deus tem uma ordem, tudo em Deus tem um porquê, tem um para quê, né? E isso é muito lindo. E ele se preocupa com todos, né? A justiça de Deus, ela é essa justiça que abraça a tudo e cada um recebe a sua justa medida, né? Então, a gente vai ver aqui que no capítulo 9 a gente tem aqui mais uma vez o Senhor dizendo que eles vão celebrar aqui a Páscoa, né? No segundo ano, após os israelitas saírem, então essa é a segunda vez que eles vão celebrar a Páscoa. A primeira vez que eles vão celebrar fora, já depois da fuga do Egito, vocês lembram que eles celebraram a Páscoa ali na partida do Egito, no 14º dia do segundo mês, né? E agora eles vão celebrar novamente, aliás, perdão, primeiro mês, né? O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai. Os israelitas celebrarão a Páscoa em sua data, no dia 14 do primeiro mês, ao entardecer. E nós vemos aqui que alguns homens se aproximam de Moisés, ó, alguns estavam contaminados por terem tocado um cadáver e não puderam celebrar a Páscoa em seu dia. E apresentaram-se no mesmo dia a Moisés e Arão e disseram: estamos contaminados por termos tocado um cadáver. Por que não nos deixas trazer nossa oferta ao Senhor no dia marcado com os outros israelitas? Moisés respondeu: espera que eu saiba do Senhor o que ele ordena. Então a gente percebe aqui que já existia uma lei. A lei do Senhor é: se você estava impuro, você não poderia participar ali das atividades do templo. Mas aqui nós temos a Páscoa. A Páscoa era uma festa muito importante para eles. Para que eles pudessem celebrar as outras, ele precisava celebrar a Páscoa. Então a gente tem aqui alguns homens que se aproximam e dizem: nós estamos impuros, e nós queremos celebrar a Páscoa. E aí o que Moisés vai dizer? Vai dizer: eu vou consultar ao Senhor. Isso é muito bonito, né? Moisés, ele não toma nenhuma atitude por ele mesmo. Então, quando ele consulta o Senhor vai dizer: eles podem sim celebrar, né? O problema aqui é aqueles que estão ali, podem celebrar e não celebram porque não querem, né? O Senhor vai dizer a Moisés: diz aos israelitas, se um de vós ou de vosso descendente estiver contaminado por um cadáver ou se encontrar em viagem, celebrará a Páscoa do Senhor no dia 14 do segundo mês ao entardecer. Ele a comerá com pães asmos e ervas amargas, não deixará nada para o dia seguinte.
ele a celebrará segundo o ritual. Ou seja, o Senhor abre aqui as portas, mesmo que eles estavam impuros, o Senhor permite que eles celebrem a Páscoa. A gente já vê aqui a grande manifestação da misericórdia de Deus, que é muito maior do que a nossa impureza. Apesar de que a gente vê quanto o Senhor é rigoroso quanto a isso. Mas aqui, quando alguém chega e suplica diante dele, tipo, eu quero celebrar a Páscoa, mas eu estou impuro, né? Eu vou dizer, pode sim. Só que o Senhor vai dizer uma coisa, contudo, aquele que estando puro e não se encontrar em viagem, deixar de celebrar, será excluído do seu povo. Ou seja, você tem todas as condições, você pode, você tem condição, você está puro e você não celebrou porque você não quis. Esse vai ser excluído do seu povo. Ou seja, ele vai ser, quando ele fala cortado, aqui é uma questão de morte, né? Ou seja, isso é um pecado grave, gravíssimo ali, né? Migrante que residir, todo mundo ali vai celebrar a Páscoa, porque é uma festa muito importante para eles. E depois nós temos aqui no capítulo 10 a questão das trombetas, e depois nós vemos aqui como acontece a questão das partidas, né? Todas as vezes que eles vão partir, eles levantam o acampamento e vocês lembram que tem a ordem, né? Quem vai primeiro, quem vai depois, quem vai depois. E aí a palavra do Senhor vai dizer que o tabernáculo, o santuário, ele era montado antes e eles ficavam o tempo e aonde o Senhor ordenava que eles ficassem. Iam acompanhando. Quando a nuvem parava, eles paravam ali e levantavam acampamento. Tinha toda uma ordem. Tinha aqueles que iam primeiro, aqueles que iam depois, que iam depois. E era sempre assim, mesma, mesma forma, né? Isso é muito bonito, toda essa ordem que acontece nas coisas de Deus. E nós temos aqui no capítulo 10, né, essa situação aqui, o Senhor, Moisés vai dizer a seu sogro, Moisés disse a seu sogro, Obabe, filho de Reguel, né, o madianita, vamos partir para o lugar que o Senhor prometeu dar-nos, vem conosco, pois te trataremos bem. Ele está falando com o sogro dele para ir com ele, né? E o Senhor prometeu bens a Israel. Ele respondeu, não vou, prefiro voltar à minha terra natal. Né? Então aqui a gente vê que o sogro de Moisés, né, o pai ali da esposa do Moisés, estava com ele. Moisés insistiu, não nos deixe, porque conheces esses desertos, os lugares onde acampar. Deve ser o nosso guia. Se vieres conosco, partilharemos contigo os bens que o Senhor nos conceder e te trataremos bem. Partiram do monte do Senhor e andaram 3 dias. Durante todo o tempo, a arca da aliança do Senhor marchava diante deles. Ou seja, a arca da aliança ela ia na frente, né? Ia na frente porque o que era montado primeiro, antes de tudo, era ali o santuário, né? Procurando um lugar onde descansar. Desde que se puseram em marcha, a nuvem do Senhor ia sobre eles. Quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, que teus inimigos se dispersem. De tua presença o que te odeio. Quando a arca parava, dizia: Descansa, Senhor, entre multidões. Esse versículo aqui, 35, nós sabemos que tem uma oração, né? Uma oração, uma oração muito poderosa, que é essa oração, né? Levante-se Deus, né? Que é muito conhecida por nós. E essa é uma oração que o próprio Moisés fazia enquanto a arca se punha em marcha, né? Levante-se Deus, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, e aí a gente tem essa oração aí muito bonita, e essa é uma oração que Moisés fazia quando a arca estava em movimento. Levanta-te, Senhor, teus inimigos se dispersem, fujam de sua presença os que te odeiam. E aí, quando a arca parava, dizia ele, então, descansa, Senhor, entre as multidões de Israel. E quando a gente vai aqui
o Evangelho de São Marcos, o que que a gente encontra aqui, capítulo 9? Isso, capítulo 9. A gente encontra aqui o seguinte: muitas das coisas se repetem, né? O que nós já vimos ali no Evangelho de Mateus se repete aqui. Eles continuam, né? Jesus estava aqui no capítulo 8. Vocês lembram que ele estava falando ali da sua morte quando ele subisse para Jerusalém, né? Nós temos aqui a Jesus repreende Pedro, e aí ele vai dizer que quiser seguir, me negue a si mesmo. E aí no capítulo 9 já vai começar. Eles acrescentou: eu vos asseguro que não estão aqui presentes alguns que estão aqui presentes, alguns que não sofrerão a morte antes de ver chegar o reinado de Deus com poder. Né? Depois disso, nós temos aqui a transfiguração, né? Nós já falamos sobre isso, ali a pessoa Moisés e Dias é ali a representação da lei e dos profetas, estão ali confirmando Jesus, enviando Jesus, confirmando o ministério. E os seus discípulos, né, aqueles mais íntimos, estão ali para testemunhar isso. Depois nós vemos aqui a cura, né, do menino epilético. E ali Jesus chega e já o povo já estava ali esperando por ele, já estava acontecendo uma pequena confusão. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Jesus vai repreendê-los e vai ensinar para eles que existem demônios que só podem ser expulsos pelo poder da oração e do jejum, né? É, então, ele vai dizer que geração incrédula, né? E aí levaram o menino até ele, com certeza teve muita compaixão, e aí ele vai conversar com o pai daquela criança, né? E aí é muito bonito, Jesus vai responder, Jesus vai perguntar quanto tempo, né, que aquela criança tinha aquilo, e o pai vai responder desde criança. Muitas vezes eu tirava na água, no fogo, mas se podes alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem crê. Ou seja, Jesus pode tudo. Deus é Deus. Mas tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino gritou: eu creio. Socorre minha falta de fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Vendo Jesus que a multidão se aglomerava em torno deles, intimidou o espírito imundo. E o espírito saiu, né? E aí os discípulos vão perguntar para ele, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, essa é uma espécie que só sai à força de oração. Existem outros evangelhos, né? Sinóticos aqui que vão dizer de jejum e oração. Jesus fala de novo da sua morte, né? Esse homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Depois ele dá novamente uma instrução comunitária, né? Quando eles chegam ali a Cafarnaum, os discípulos começaram a conversar no caminho, e a gente viu isso também no Evangelho de São Mateus, só que em Mateus ele conta pra gente um pouco diferente, mas a essência é a mesma, mas não tem problema, é porque são pontos de vista do mesmo acontecimento, mas é o mesmo fato, o mesmo acontecimento. Eles discutiam quem era o maior entre eles. E Jesus, conhecendo muito bem seus discípulos, Jesus conhecia ali os seus corações, ele vai ensinar para eles ali quem era o maior dentre eles devia ser o servo, né? E ali eles vão pedir para Jesus para que eles sentem um à direita e outro à esquerda, né? E é muito interessante isso. Jesus vai dizer, olha, isso não cabe a mim, isso não cabe a mim. Escolhi aí quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, né? É, e ele vai falar das crianças, né? Quem acolheu uma dessas crianças em atenção a mim acolhe. Quem acolhe a mim não é a mim que acolhe, mas sim aquele que me enviou. João vai dizer, mestre, vimos alguém que expulsa demônios em teu nome. Então Jesus vai falar, olha, não tem problema. Se não tá contra mim, então tá junto de mim, né? Não tem problema nenhum. Quem não está contra nós está a nosso favor.
Quem vos der de beber um copo de água por seres cristãos, eu vos asseguro, não se perderá a sua recompensa, né? Mas ao contrário, se alguém escandalizar um desses pequenos que creem, seria melhor que ele pusesse uma pedra de moinho no pescoço e o atirasse ao mar. Falando aqui da questão contra esse testemunho, né? É, de alguém aqui que não cuidar desses pequeninos, mas sim fazer se perder. Ele vai dizer, se tua mão te faz cair, corta, né? E ele vai falar aqui dessa questão da renúncia do pecado, da renúncia dos comportamentos que são contra testemunho, para que a gente possa entrar entrar no céu, mesmo que seja faltando um olho, ele não está falando aqui, óbvio, de forma literal. Ele está dizendo aqui de pecados, de condutas, de hábitos, né, de pensamentos, de, enfim, de lugares que você frequenta, de hábitos que você tem, de pensamentos que você tem. Está falando nesse sentido. E aí, no capítulo 10, nós vamos ter aqui sobre o divórcio, né, aqui em São Marcos. Daí se dirigiu ao território da Judéia, outro lado do Jordão, e aí os fariseus vão perguntar para eles, vai colocar Jesus à prova, perguntando aqui sobre a questão de repudiar a mulher. A gente já falou sobre isso também lá no Evangelho de Mateus, sobre isso, né? Sobre essa questão da dureza de coração. Foi por isso que Moisés deu essa questão da carta do divórcio, está lá em Deuteronômio 24, se não me engano. Isso mesmo, Deuteronômio 24, 1, versículo 1 ao 3, a gente tem ali essa passagem que fala para nós dessa carta de divórcio. E ali depois Jesus abençoou algumas crianças. Nós temos também esse encontro de Jesus com esse homem rico, né, com aquele jovem rico, o único, né, que chegou diante de Jesus e saiu triste. Por quê? Porque não teve coragem de renunciar aos seus bens, né, às suas riquezas. Jesus vai dizer aqui que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da fechadura do que o rico entrar no reino dos céus. E isso assustou os discípulos, porque os discípulos diziam: quem então poderá salvar-se? Jesus vai dizer: eu estou falando daqueles que são apegados aos bens materiais, que são apegados às riquezas desse mundo. Né? Mas Jesus vai dizer com relação à salvação, né? Para Deus nada é possível, né? Ele vai dizer que os discípulos perguntaram, então quem pode salvar-se? Né? Pode salvar-se. Jesus ficou olhando para eles e lhes disse: para os homens é impossível, não para Deus. Tudo é possível para Deus. Jesus já sabia ali da sua missão de abrir o céu para nós, né? E de nos dar aí essa salvação. E aí agora caberia a nós apenas essa renúncia do pecado, apenas garantir que nós não perdêssemos essa salvação, né? Que nós fôssemos capazes de arrancar um braço se fosse preciso, para não perder essa salvação que foi conquistada para nós a preço de sangue. E ali Pedro vai dizer: e nós deixamos tudo e seguimos, né? Porque Pedro fica um pouco impressionado com aquela fala de Jesus, né, com aquela situação, e aí Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, aquele que deixa casa, irmãos ou irmãs, mãe ou pai, ou filhos ou campos por causa de mim, por causa da boa notícia, há de receber nessa vida 100 vezes mais casa, irmãos e irmãs, mães e filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro, na vida eterna. Mas muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Novamente, ele fala da sua morte e da sua ressurreição. Ele já estava ali preparando os seus discípulos para esse momento. E aí depois ele vai falar aqui com a questão da ambição, né? Essa passagem que a gente já falou, né? Dos discípulos ali que ficam discutindo entre eles quem que vai sentar ali à sua direita, quem que vai sentar à sua esquerda, né? Concede-nos sentar-nos na sua glória, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Né? E Jesus vai dizer: não sabeis o que pedis.
ali Jesus já vai predizer, vai perguntar para eles: "Vocês podem beber do cálice que eu vou beber?" Eles vão dizer sim. Ele vai dizer: "Sim, realmente, vocês vão." Porque ele já estava ali dizendo o martírio que eles iriam sofrer. Tiago iria sofrer sim um martírio de sangue, João iria sofrer um martírio incruento, um martírio de alma. Ele iria sim. Primeiro que ele viveu o primeiro martírio, que foi ali ver a morte de Jesus na cruz, né? Não pôde fazer nada, né? E ficou ali com Maria. E também depois, no fim da sua vida, ele sofreu muito na ilha de Patmos e sofreu e morreu ali uma morte natural. Mas também foi um homem que sofreu um martírio na sua alma, né? E Tiago também sofreu um martírio de sangue pelo nome de Jesus. Mas com relação a sentar nos tronos ali, a sentar à direita, à esquerda, Jesus está dizendo: não cabe a mim isso, meus filhos, né? E aí depois a gente vai ver esse milagre que é lindo, né? Que é o do cego de Jericó. Chegaram a Jericó e quando saí de Jericó com seus discípulos, encontraram ali Bartimeu, que era esse cego que ficaram ali no caminho, né? E aí esse cego começa a gritar quando ele sabe que Jesus está passando, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E é muito bonito quando Jesus se aproxima dele, né? Chamaram o cego dizendo: ele anima, ele levanta-te, pois ele te chama. Ele tira o manto, acredito que ele tira o manto, pôs-se de pé e se aproximou de Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É óbvio que ele queria chegar. E Bartimeu vai dizer: mestre, eu recobre a visão. Jesus vai dizer: vai, tua fé te salvou. Olha que lindo, tua fé te salvou. Foi a fé dele em Jesus que o salva. Por ele ser salvo, ou seja, por ele ser lavado no seu interior, a sua cegueira, né? A sua cegueira cai por terra. Ele é curado da cegueira que ele fazia. Então, esse é o mesmo caminho que nós devemos fazer também. Nosso processo de cura. Assim como esse processo aqui de Bartimeu. Nós devemos, diante de Jesus, abandonar a nossa capa, abandonar a nossa vida velha, abandonar os nossos costumes antigos e nos colocarmos de pé diante de Jesus. Uma postura de quem já crê. Quando Jesus pergunta o que queres, né? Que nós possamos ser capazes de dizer que, veja, minha visão se abre. Que nós estejamos abertos aí que essa cura, para que essa salvação entre em nós. Lave o nosso interior, lave a nossa alma. Né? Com certeza, esse cego que estava diante de Jesus, ele, por mais que ele não enxergasse Jesus ainda, mas ele sentia ali a presença da misericórdia, do amor. Com certeza, muito mais do que simplesmente voltar a ver, aquele cego tinha o desejo de ter uma vida nova, sair daquela vida de ficar ali à margem, de ficar ali apenas mendigando, eh, esperando que algo acontecesse. Mas ali ele se tornou alguém que fez com que algo acontecesse na vida dele. Ele gritou, ele não deu ouvidos para a multidão que mandava ele calar a boca, mas ele levantou, jogou sua capa fora, apesar de não estar enxergando nada, ele se levantou, ele se dirigiu até Jesus. Isso já demonstrou ali uma grande fé daquele homem. Né? Então, diante daquela fé toda, todo aquele esforço, Jesus então concede a ele a salvação da sua alma e consequentemente, cura. Isso é muito bonito que Jesus diz: a sua fé te salvou, né? Os teus pecados te são perdoados, dizendo para nós que a cura que nós necessitamos vem dessa fé, vem dessa mudança de comportamento, vem dessa atitude que nós temos de abandonar essa vida velha, de abandonar essa capa, de sairmos dessa condição de, de vida medíocre, né? De se levantar, de se colocar em marcha. Né? Assim como o povo no deserto se colocava em marcha quando o Senhor mandava eles marcharem. E eles tinham que levantar acampamento, de monta acampamento, desmonta acampamento, monta acampamento, desmonta acampamento.
E era assim que eles viam a glória do Senhor todos os dias acontecendo na vida deles. No deserto, todos os dias eles tinham um milagre. Eles não tinham sossego, eles não tinham sossego. Todo dia Deus tinha uma novidade para eles. Levanta acampamento, desmonta acampamento. E eles tinham que estar em marcha, né? E assim também nós, como esse cego Bartimeu, nós também estejamos disponíveis a também nos levantar, jogar essa capa fora, caminharmos e irmos em direção a Jesus. Bem? Então, essa aí é para nós, meus queridos e minhas queridas, as leituras de Números 9 e 10, Marcos 9 e 10. E também nós temos aí a leitura hoje de Salmos 33, ok? Deus abençoe, que nós possamos permanecer unidos no nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e coragem nesse propósito. Não desista, não desista. A gente já está aí avançando nos capítulos aí de Números e de Marcos. Logo, logo, nós vamos também vencer esses livros aí e com certeza nós vamos aí até o final do ano ler a Bíblia. Eu estou muito feliz que a gente está perseverando, que a gente está conseguindo. Deus está aí nos sustentando nesse propósito. Meu irmão, minha irmã, força e coragem. Deus abençoe e até a próxima leitura, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau. Nós possamos permanecer unidos e reunidos em nome do nosso Deus que é Pai, a gente já pediu, Filho e Espírito Santo. Tchau, tchau.